Olá, alunos. Aqui é o professor Israel e na nossa videoaula nós daremos continuidade sobre o tema que nós iniciamos o nosso debate na aula anterior, quando nós falamos sobre as formas de conceber a matemática. A respeito disso, nós iniciamos a nossa aula anterior afirmando que os nossos preconceitos, eles determinam a nossa ação pedagógica e a nossa ação didática no ensino da matemática. Ou seja, que a maneira como nós olhamos para esta disciplina, para esta ciência, essa maneira de nós olharmos para essa ciência, ela interfere diretamente no processo denominado processo ensino e aprendizagem e nos processos também avaliativos. Então, nós apresentamos para vocês, pelo menos, a afirmação de que existem duas formas de se compreender a matemática. A primeira forma que nós afirmamos é que a matemática ela é vista como um conhecimento pronto, um conhecimento acabado, e a partir disso é possível determinar, é possível dizer que os seus conceitos, as suas ideias, as suas formulações teóricas, elas, na verdade, se somam para formar um todo harmonioso, com diferentes processos de encadeamento lógico. E, a partir daí, afirma-se que a matemática ela deve ser desenvolvida progressivamente, ordenadamente. E, a partir desse processo de perceber a matemática como um campo do conhecimento pronto, acabado, progressivo, como uma ideia ou como um conjunto de pressupostos e pensamentos ligados à ciência de uma forma encadeada e lógica, é natural que, na mente de alguns professores, esses processos mecânicos, esses processos prontos, esses processos acabados, esses processos que exigem um encadeamento lógico a partir da perspectiva tão somente do professor, é inevitável que essa perspectiva interfira no processo de ensino-aprendizagem, no qual o professor ele conduz o seu processo de ensino, fazendo com que o aluno ele se encaixe exatamente na sua perspectiva, na sua visão única sobre como se deve resolver determinados assuntos matemáticos ou como se deve compreender determinados conteúdos matemáticos. Contudo, é preciso que se afirma que a matemática ela não é vista simplesmente por essa perspectiva, ou seja, como um conhecimento pronto. Existe uma outra forma de ver a matemática que faz com que o professor ele perceba-se como um elemento importante no processo de ensino, importante no processo de avaliação, e o aluno ele pode ser contemplado exatamente como um ator importante no processo de ensino e de aprendizagem, no processo avaliativo. A respeito disso, é preciso que se afirme, então, que há uma ideia de que a matemática ela deve ser vista como um conhecimento em processo. Quando nós afirmamos que a matemática é um conhecimento em processo, ao que nós estamos nos referindo? Primeiramente, ao fato de que é preciso procurar entender que esse conhecimento, o conhecimento matemático, foi elaborado no decorrer da história e que existem muitas influências externas à própria matemática que contribuíram para a elaboração dessa ciência. E isto implica em quê? Isto implica dizer que hoje a matemática que hoje nós temos, né, considerada a matemática moderna, ela, em muito, não é exatamente a mesma matemática do primeiro século. A primeira matemática que foi desenvolvida, que foi estudada pelos gregos, pelos romanos e assim por diante. Essa matemática que hoje nós temos, ela passou por várias transformações conceituais, de procedimentos, de métodos, determinadas afirmações consideradas como claras e questionáveis na matemática, hoje, devido ao avanço do conhecimento, da ciência, que exige que a matemática ela prove os seus postulados, né?
algumas afirmações da matemática durante a história caíram. Portanto, quando nós olhamos o primeiro conceito da matemática como pronta, como acabada, nós percebemos que essa ideia está em uma posição diametralmente oposta a essa ideia que fala que a matemática ela é um conhecimento que foi desenvolvido durante um processo. Por isso, eu penso que nós precisamos, como professores, nós precisamos entender essa perspectiva para que, na sala de aula, a matemática, por nós ensinada, e os processos de ensino da matemática, por nós desenvolvidos, sejam analisados, sejam construídos, sejam planejados a partir dessa ideia. Qual ideia? A ideia de que a matemática ela é uma ciência que, considerando o seu desenvolvimento, considerando o seu aprofundamento no conhecimento, certo? Assim como ela alcançou uma posição de desenvolvimento na história, também na sala de aula, na história da turma na qual o professor leciona, igualmente, o professor ele pode também desenvolver processos de ensino, ele pode desenvolver processos de aprendizagem do aluno, no qual estes vão compreender que eles estão construindo a história deles na aprendizagem da matemática. E isto é relevante, o professor ter em mente isso e repassar isso para os alunos, para que os alunos eles não se sintam pressionados além da conta diante de um processo de ensino desenvolvido na sala de aula, no qual o professor, ele, tendo consciência de que a matemática evoluiu na história, também a matemática com os seus alunos também irá evoluir. Se o aluno percebe que existe essa dinâmica na sala de aula e que o professor percebe isso e o aluno percebe, entende que o seu professor respeita a sua caminhada, respeita a sua compreensão e os seus limites, é claro que esse aluno ele vai se sentir ainda mais motivado no processo de aprendizagem dessa ciência. A outra questão que nós precisamos colocar é o seguinte: a natureza dessa disciplina histórica é o reflexo das interações dialéticas entre as diversas forças econômicas, políticas, sociais vigentes nesse período. Em outras palavras, o que esse tópico quer dizer? Em cima nós falamos que o conhecimento matemático ele foi elaborado no decorrer da história. Nesse segundo tópico, o que é afirmado é que essa história da matemática ela não foi construída em si mesma. A matemática ela não se autoelaborou. A matemática ela cresceu, ela desenvolveu-se, ela, como ciência, alargou as suas possibilidades de ser útil ao ser humano na medida em que, em determinados contextos históricos, em determinados contextos políticos, em determinados contextos econômicos, a sociedade ela apresentou uma demanda de conhecimento que somente a matemática, enquanto ciência, poderia responder, poderia auxiliar a sociedade. Como, por exemplo, vamos pensar que hoje nós temos a matemática financeira. É um ramo da matemática. Mas que durante séculos essa matemática financeira ela não existia. Mas ela veio a existir. E a matemática financeira ela veio a existir por conta de uma necessidade do mercado, por conta de uma necessidade da administração, por conta de uma necessidade da economia. E a partir de que, em determinado contexto, a sociedade humana, mais bem elaborada, mais complexa, certo? Apresentou a necessidade de obter determinadas informações, ter determinados cálculos para melhor administrar,
melhor fazer negócios, a matemática ela se apresentou exatamente como a ciência capaz de dar esses subsídios teóricos, esses subsídios matemáticos, esses subsídios da ciência matemática para ajudar o desenvolvimento do ser humano. Um exemplo que nós podemos tirar também é a questão da estatística. A estatística, enquanto ciência, ela também é relativamente nova. Mas a estatística é uma aplicação prática dos preceitos da matemática. É impossível falarmos de estatística sem que esse debate esteja atrelado a conceitos matemáticos. Mas a estatística ela foi idealizada, ela desenvolveu-se na história da humanidade a partir de determinados contextos históricos, sociais e econômicos, nos quais o ser humano ele sentiu a necessidade de quantificar os fenômenos sociais, quantificar os fenômenos econômicos, quantificar os fenômenos psicológicos também, é um dos exemplos, certo? E tabulá-los, colocá-los em gráficos para analisar a realidade lá fora a partir de dados quantitativos e qualitativos para tomar uma decisão. Nesse processo todo, no qual a estatística empresta conceitos, empresta símbolos, empresta métodos de pesquisa, a matemática ela se apresenta como a base da estatística. Portanto, quando nós falamos da matemática como uma ciência que foi elaborado no decorrer da história, essa afirmação é uma afirmação que deve vir acompanhada como a ideia de que ela foi construída em um reflexo de interações dialéticas, ou seja, de comunicação, de debate, de diálogo com outras ciências e com a realidade humana, com as realidades sociais. Hoje nós estamos passando um período no qual as questões ligadas à saúde pública elas são apresentadas para nós em termos quantitativos. Quantas pessoas infectadas, quantas pessoas foram a óbito? Quantas pessoas foram a óbito na Itália? Qual é a probabilidade do mesmo quadro da pandemia lá na Europa ocorrer no Brasil? Qual é a porcentagem de pessoas que potencialmente serão infectadas e mortas no Brasil? Essas problematizações, elas exigem uma resposta para que o ser humano possa melhor ler a realidade e, a partir de uma leitura adequada, agir sobre essa realidade de uma forma racional, de uma forma científica. E quando nós perguntamos quantos, qual porcentagem, qual a probabilidade, nós estamos falando de conceitos matemáticos. E ainda bem que a matemática ela evoluiu, que a matemática historicamente ela se desenvolveu, que a matemática ampliou os seus conceitos, que a matemática ampliou a sua aplicabilidade, porque a matemática é um conhecimento que se constrói no processo histórico, ela não é pronta, acabada, quadrada, né? Ela não está em um espaço circunscrito, fechado simplesmente por determinadas pessoas que são as únicas inteligentes que conseguem compreender essa ciência. Não, a matemática ela foi, ela é e ainda será, porque determinados conceitos, determinados cálculos matemáticos que hoje nós não fazemos, possivelmente aqueles que vão vir ainda farão esses outros cálculos. E aí, então, a natureza dessa disciplina histórica ela é o reflexo das interações dialéticas entre as forças da economia, da política, a força das interações sociais vigente em determinado período histórico. Então, isso é a matemática. E aí, nós fazemos já uma aplicação prática desse princípio aqui, dessa ideia. Percebam, quanto mais os nossos alunos eles forem ensinados, eles forem conduzidos à compreensão, percebam, eles forem conduzidos à compreensão
de que a matemática ela tem a ver com a economia, que a matemática tem a ver com a política, que a matemática tem a ver com ciência, a matemática tem a ver com as questões sociais, que a matemática tem a ver com o coronavírus, que a matemática tem a ver com a porcentagem de crianças, adolescentes que morrem, ou de crianças que desaparecem, ou que são violentadas. Quando os nossos alunos começarem a perceber que essas realidades, as mais diversas, que ocorrem no dia a dia delas, podem ser explicadas, podem ser analisadas, podem ser grafadas com símbolos matemáticos, os nossos alunos eles ficarão, eu penso, que mais encantados com essa ciência e procurarão compreender os seus conceitos e procurarão compreender a execução dos seus cálculos, porque eles perceberão que essa disciplina é útil, essa disciplina ela é extremamente importante. Somado a isso, é preciso que se diga que a compreensão de que a matemática ela se construiu com as outras ciências implica dizer que a matemática na sala de aula ela também precisa ser compreendida desta forma. Que os meus alunos eles podem aprender matemática na aula de ciências, que os meus alunos podem aprender matemática na aula de história, que meus alunos podem aprender matemática na aula de geografia. Entender que a matemática ela é um conhecimento que se constrói no processo histórico é dizer que a minha sala de aula, ou na minha sala de aula, na sua sala de aula, esse processo histórico ainda perdura, ainda continua. Que em cada sala de aula, quando o pedagogo entra, esse processo contínuo de construção da matemática a partir das outras ciências se fazem presentes. E aí é que vai um ponto interessante, meus alunos. É quando você analisa os novos livros didáticos. Pelo menos alguns livros didáticos que hoje eu analisei nesse ano, quando eu iniciei o processo de ser professor na escola pública, eu percebi que alguns livros didáticos, algumas sessões eram conteúdo de história, era o conteúdo de geografia, era o conteúdo de ciências, e no meio desse conteúdo tinha a matemática. Como, por exemplo, a formação do povo brasileiro. Estava lá escrita como era a formação do povo brasileiro, e logo abaixo havia uma análise a ser feita, uma análise percentual a respeito da população brasileira, tantos por cento de negros, de brancos, de mulatos, de índios. A construção desse livro didático em específico mostra que aqueles que idealizaram esse livro didático, eles compreenderam, eles perceberam que a matemática ela deveria ser vista pelos nossos alunos como um conhecimento que está ligado às outras áreas, às outras ciências, às outras realidades humanas, e que, portanto, eles poderiam também aprender matemática com essas outras ciências e perceber a aplicabilidade da matemática em outras áreas, que não fosse a matemática em si. Como? Calcule, no qual a atividade é o cálculo pelo cálculo. O aluno vai fazendo vários cálculos, calcula, faz todas as contas, mas para quê? Qual é a utilidade? Então, quando nós percebemos que a matemática ela foi construída na história, a partir da integração com outras ciências, então, obrigatoriamente, nós temos que estar comprometidos de evidenciar isso para os nossos alunos. Conquanto seja importante que os alunos treinem os cálculos, mais importante do que isso é que eles entendam que aqueles cálculos que eles repetem todo dia têm uma aplicação prática e estão associados com outras áreas do conhecimento humano. A terceira questão que eu gostaria de indicar aqui para vocês, gente, segundo este novo paradigma, que paradigma? O paradigma de que a matemática é um conhecimento em processo. Segundo este novo paradigma, a elaboração do conhecimento matemático configura-se, então, como um processo não unicamente acumulativo. Ou seja,
Você chegou, a matemática ela vem em processo e, de repente, chega ao ápice de todo o conhecimento que a matemática poderia ter. Não, não é assim. A matemática, na verdade, como processo, deve ser visto como um processo contínuo. Ele não é estanque, não é parado. É claro que um conhecimento matemático que nós adquirimos hoje, ele é fundamentado nos conhecimentos anteriores. Como eu falei para vocês, já em sala de aula, o conhecimento de quantidade, o conhecimento de número, a relação entre quantidade e número, depois a adição, a subtração, depois a adição de parcelas iguais, depois a multiplicação. Da multiplicação, quem sabe multiplicar sabe dividir, quem sabe multiplicar sabe potência, quem sabe multiplicar sabe raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. É claro que a matemática tem um quê um quê da ideia de que um conhecimento serve base para o outro, mas isso não quer dizer acumulativo, enquanto que o conhecimento chega e pronto, é aquilo que deve ser, e aqui está e aqui parou. A ideia que nós precisamos ter é que a matemática ele é um processo contínuo, no qual um conhecimento é base para a afirmação de um outro conhecimento, e sempre continuamente de um outro conhecimento que nós ainda nem sabemos qual será. Eu não sei, por exemplo, sobre quais áreas a matemática daqui a 10 anos estará fazendo cálculos específicos. Mas uma verdade é certa, é que a matemática ela não está parada hoje. A matemática, os matemáticos e os bacharéis, os cientistas da matemática, continuam ainda pesquisando, elaborando teorias, técnicas de cálculo, formas de comprovação de verdades matemáticas e vendo as mais variadas aplicações dos conceitos matemáticos para a atual conjuntura, no qual a inteligência artificial está, no qual a questão da internet se faz presente, onde as novas tecnologias estão presentes, e os matemáticos estão em todas as áreas, evidenciando de que essa matemática ela não está simplesmente em um conhecimento acumulado, estagnado e parado. Não é unicamente acumulativo. Pelo contrário, ele é contínuo, ele é progressivo, e ele não se acumula, porque ele ainda continua avançando para novos conhecimentos. E aí, nisto, na letra D, nós temos, nela se desdobram, ou se descobrem, hesitações, dúvidas e contradições, eliminadas somente após um árduo trabalho de reflexão e refinamento. Gente, quando eu li esse texto, essa parte do texto me chamou a atenção e eu fiquei durante vários dias refletindo sobre isso. Observe que o texto afirma claramente que a matemática, a ciência matemática, nela, no transcurso histórico de sua formação, existem hesitações, dúvidas e contradições. Ou seja, os grandes matemáticos, as mentes pensantes que sistematizaram a matemática e deram a ela um corpo de ciência, eles às vezes hesitaram, eles tiveram dúvidas, eles entraram em contradições. Ora, se isso ocorreu na vida acadêmica daqueles que elaboraram a matemática, isso também não se dará com os nossos alunos, no dia a dia, as nossas crianças? Aí, enquanto eu falo isso, eu me lembro da minha prima, Célia, minha professora de matemática, uma excelente professora de matemática, a melhor professora de matemática de toda a minha história. E eu me lembro que, certa feita, ela estava explicando, né, o teorema de Pitágoras na sala de aula. E, de repente, os alunos
os alunos fazendo alunice, estavam lá brincando, conversando e tudo mais. Então, ela olhou para trás e disse, gente, olha, preste atenção, porque este assunto é muito importante, esse assunto é complexo. E outra coisa, para Pitágoras compreender isso, demorou anos para ele compreender isso. Aí um colega meu disse assim, professora, se ele demorou tantos anos assim, a senhora quer que nós aprendamos isso em uma aula de 45 minutos? Aí eu me lembro que todos nós rimos, e a argumentação foi tão poderosa que até minha prima assim, um pouco ficou constrangida, mas depois riu, né? Porque não deixou de ser um humor sarcástico e inteligente da parte do meu colega de sala de aula. Né? Então, observem, se Pitágoras demorou tanto, se outros matemáticos eles gastaram tempo para formular, para escrever, para compreender a fórmula de Bhaskara, e outras fórmulas mirabolantes da matemática e da física. Então, nós precisamos entender que os nossos alunos eles têm direito de hesitar. Hesitar quer dizer, quando você chama o aluno para vir, e os alunos, de repente, eles não querem ir porque eles temem. Eles ficam, né, hesitando, vou ou não vou. Os alunos eles têm esse direito. A função do professor é estimulá-los a superar a hesitação. É superar esses condicionantes históricos que prendem os nossos alunos em sala de aula, ou digo, que prendem os nossos alunos na cadeira. O professor ele tem que estar empolgado com o processo de aprendizagem, ele deve amar a matemática, ele deve estar empolgado com a matemática. Ele tem que ter uma visão positiva da matemática, porque se ele tiver uma visão negativa da matemática, o que, que vai ocorrer, como nós já vimos? Os nossos preconceitos determinarão nossa ação pedagógica e didática no ensino da matemática. Por isso, torno a dizer, é preciso que os alunos eles sejam vistos pelo professor como aqueles atores importantes na sala de aula que devem ter o direito deles de terem dúvidas, de terem contradições. Contradições significa que o professor vai explicar uma coisa. Aí, de repente, o aluno vem com toda aquela inteligência, com toda aquela sabedoria, e, de repente, você diz, ele aprendeu. Aí, de repente, você apresenta para ele um outro cálculo, às vezes até um cálculo mais simples, isso pode ocorrer. E, de repente, o aluno se mostra confuso. Ele não sabe como fazer. Aí o professor, ele tem que ter essa sensibilidade para perceber que os alunos têm o direito de passar por esse processo. O mais importante não é a hesitação, não é a dúvida, nem é a contradição, gente. O mais importante é a figura do professor que estará de mãos dadas com o aluno, conduzindo o aluno, levando o aluno a pensar que a hesitação faz parte do processo, que a dúvida faz parte do processo, que a contradição faz parte do processo, mas enquanto este aluno ele passa por tudo isso, ele tem que procurar se aperfeiçoar, entender, compreender, após árduo trabalho de reflexão. Trabalho de reflexão. E aí é que entra aquilo que eu já falei para você em determinada feita. Quando eu falei da importância da linguagem dialógica no ensino da matemática. Quando você pergunta para o aluno o que você está vendo, o que é? É uma expressão? Quantas operações temos? Quem vai ser resolvido primeiro? Por quê? Qual é o resultado? Como se resolve? Todas essas perguntas, todo esse processo dialógico, quando o aluno vai respondendo, você está dando para ele a oportunidade para ele refletir, o aluno refletir, e o próprio aluno também, ele refinar a sua compreensão do conceito matemático, afirmar, né, o entendimento, levantar a mão e verbalizar, dizer eu entendi, e se resolve dessa e daquela forma. E muitas vezes é seguido novamente pelo surgimento de novas hesitações, novas dúvidas e contradições. Em outras palavras, aquele aluno que hesitou, duvidou e foi alcançado
por uma contradição, e este aluno agora, mediado pelo professor, conduzido pelo professor, agora ele volta novamente a um novo patamar de compreensão dos conceitos matemáticos. Esse mesmo aluno pode passar pelo mesmo processo novamente de hesitação, dúvida e contradição. Em outras palavras, se esse processo existe, então ele existe o processo de aprendizagem. O aluno ele hesita porque ele está em processo de análise da realidade. A dúvida só existe quando existe quando existe conhecimento. Quando o conhecimento é nulo, quando não existe conhecimento, gente, não há dúvida. Quando eu estava na faculdade, sendo aluno de matemática, um professor meu, o nome dele era Anjinho, ele encheu o quadro de cálculos complexos relacionados ao cálculo 2, no curso de matemática. Ele deu aula, falou, todo mundo ficou lá em silêncio. Então ele perguntou: gente, alguma dúvida? Todo mundo ficou em silêncio. Aí, como eu era um aluno que participava da sala de aula, pelo menos olhando para o professor, né, acompanhando ele olhou para mim e disse: se alguém sabe alguma coisa, é esse rapaz. Perguntou seu nome, eu disse: Israel Serik. Ele disse: Israel. Pois não, professor. Alguma dúvida, meu filho? Eu disse: dúvida? Não, nenhuma dúvida. Ele olhou assim para mim com um olhar esbugalhado, dizendo: você entendeu tudo? Eu disse: não, não entendi nada. Eu não tinha entendido patavina. Eu não tinha nenhuma pergunta para fazer, porque eu não tinha entendido nada. Então, se existe hesitação, se existe dúvida, se existe contradição, é porque, de alguma forma, o aluno ele aprendeu alguma coisa, tem algum conhecimento aí. E, portanto, o professor pode se utilizar disso para elevar o aluno a novos processos de aprendizagem. A outra questão também é que o conhecimento matemático não é autossuficiente. Ele não evolui unicamente em razão de suas necessidades internas, mas também de outros problemas impostos pelo meio social e pelo desenvolvimento em outros campos do conhecimento. Em outras palavras, às vezes, para você levar o seu aluno a compreender determinados conceitos matemáticos, aplica aquele conceito matemático a outra área, certo? Você quer que o aluno aprenda conceitos relacionados à porcentagem, que já é da educação básica, né, ensino fundamental, já nos primeiros anos? Propõe para ele compreender a porcentagem ligado hoje à questão da pandemia, porque vai ser útil, vai ser interessante de saber quantas pessoas são. Então, na medida que você percebe que o conteúdo matemático ele não evolui em função de si mesmo, mas ele evolui a partir da sua aplicabilidade em outras áreas, então você vai pegar essas outras áreas do conhecimento e vai proporcionar aos seus alunos aulas de ciências, aulas de português, aulas de história, aulas de geografia, aulas de arte, no qual a matemática vai estar presente. Você vai estar trabalhando o sistema métrico e, de repente, você vai pedir para os alunos construírem uma barraca, construírem, né, de repente, um banner, e você vai dizer, olha, tantos centímetros para cá, tantos metros. E todo esse aparato, né, todas essas referências à matemática, vai levar o aluno a perceber a utilidade da matemática ou vai aprender a matemática sem perceber a sua intencionalidade logo, de pronto, entendeu? Ele vai aprender brincando, ele vai aprender executando, realizando uma missão que para ele, a princípio, é de outra disciplina, mas você está com os olhos na matemática. Por fim, embora a apresentação final dos resultados seja feita sob a forma demonstrativa, não é possível ignorar ou minimizar o papel da suposição, da conjectura, na elaboração do conhecimento matemático. A matemática se processa, a matemática se constrói. Portanto, você pode levar o seu aluno, se você tem esse conceito, levar o aluno a levantar suposições, como que dizendo, gente, alunos, como poderíamos resolver isso? Qual uma outra forma de chegar a esse resultado? Como quando você faz um exercício de problemas matemáticos e diz que aluno fulano de tal
comprou 10 Coca-Colas a R$ 8. E tem alunos que vão somar e tem alunos que vão multiplicar. Quando você instiga a sua turma dizendo como poderíamos fazer, qual seria uma outra forma de elaborar esse problema, você está levando o seu aluno a levantar conjecturas e criar novos elementos de elaboração e resolução de problemas. Portanto, quando nós então falamos, gente, sobre essa questão da forma de conceber a matemática, nós estamos dizendo que as formas que concebemos a matemática, elas interferem na nossa ação pedagógica e didática no ensino dessa disciplina. Reflita sobre isso e perceba que a sua decisão sobre o modo pelo qual você vai ver a matemática vai interferir diretamente no processo ensino-aprendizagem e no processo avaliativo. Gente, até a próxima aula. Eu espero vocês lá. Até mais!